Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando aqui continuidade à nossa aula sobre plantas. Hoje a gente vai falar, vamos falar um pouquinho sobre briófitas. Como a gente viu na aula passada, o reino das plantas, ele é dividido em quatro grupos, quatro grupos principais. Então a gente tem briófitas, a gente tem pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, E a gente segue essa sequência, porque a evolução, ela diz que o surgimento, de determinados órgãos e determinadas características, elas foram surgindo de acordo com essa sequência, Então a gente tem que as briófitas são as plantas mais simples e aí elas foram, as plantas elas foram evoluindo, para pteridófitas, para gimnospermas, até a gente chegar nas angiospermas, que será o grupo de plantas que a gente chama de plantas superiores. Só relembrando de algumas características, A gente vai lembrar que as plantas, elas são seres eucariontes, Eucariontes. São seres também pluricelulares. São seres autotróficos. E sendo autotróficos, elas realizam o processozinho de fotossíntese, que é o processo para obtenção de alimento, O processo de síntese desse alimento. A gente viu também, que as plantas elas vão apresentar órgãos e estruturas corporais relacionados ao modo de vida, Então, a gente não pode esperar que plantas tenham órgãos semelhantes, nem parecidos com, por exemplo, com órgãos animais, porque o modo de vida delas é totalmente diferente. Bom, mas falando das briófitas, como eu já falei, as briófitas elas vão ser o primeiro grupo de plantas, que a gente vai trabalhar, e também vai ser o grupo de plantas que a gente diz que são plantas mais simples. Com uma quantidade reduzida de estruturas. O principal exemplo de briófitas que a gente encontra na natureza é uma plantinha chamada de musgo. Não é uma planta muito comum de ser encontrada, principalmente em regiões quentes e muito secas, certo? E os musgos, eles são plantinhas bem pequenininhas. Dentre as características das briófitas, a gente vai observar aqui algumas, como a gente também já viu em outras aulas. As briófitas, elas são plantas avasculares, ou seja, elas não vão apresentar os vasos condutores de seiva, Elas não apresentam sistema de condução de seiva. Então, a condução, de alimento, condução de seiva nessas plantas, ela se dá através do processo de difusão de uma célula para outra, Então, por exemplo, a gente vai ter um conjunto de células, bem simples, e aí o alimento ele vai passando dessa célula para essa, dessa para essa. Aí quando chegar aqui acaba. Aí começa de novo, aí vai dessa para essa, até que isso aconteça em todas as células. Então, esse processo de distribuição de alimento nas briófitas, ele é muito lento, E isso favorece para que as plantas briófitas, elas tenham um porte muito pequeno, Geralmente, as briófitas, elas só conseguem alcançar poucos centímetros de tamanho, exatamente por conta dessa dificuldade na distribuição do alimento. E, como eu já disse, as briófitas elas não vão ser encontradas em locais secos e nem em locais quentes. As briófitas elas têm preferência por locais úmidos e também bastante sombreados. Elas não são plantas que resistam muito tempo ao sol. Se a gente observar aqui esse esquemazinho, vamos imaginar que aqui a gente tem o nosso musgo, a gente vai observar que as briófitas elas têm só três estruturas, só tem três órgãos principais. E são órgãos que, na verdade, não são
vamos dizer assim, não são órgãos verdadeiros. São órgãos que lembram órgãos verdadeiros. Então, por isso que eles recebem esses nomes especiais. Então, a gente tem um rizoide, que vai lembrar e que vai ter a mesma função da raiz. A gente tem filóides, né, que são pequenas folhas que vão lembrar e que vão ter a função das folhas. E a gente tem o cauloide, né, que também vai ter a função e vai desempenhar a função do caule, né? Então, a gente só vai ter essas três estruturas, rizoide, filóides e cauloides. E nessas plantas, a parte duradoura, né? A fase mais duradoura dessas plantas, ela é chamada de gametófito. O que é que isso significa? Quando a planta ela entra para o processo de reprodução, ela deixa de ser gametófito e ela passa a ser um esporófito. O esporófito, que é a fase mais curta, né? O esporófito ele vai ter como função a produção de esporos. E o que são os esporos? Os esporos são as células reprodutoras das plantas, certo? De modo geral. Ok? Então, essas são as características gerais das briófitas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem gostado, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam e compartilhem a aula. Até a próxima!